Boa noite a todos e a todas. Bem-vindos à plataforma da criação arquitetônica que festeja seus 3 anos. 3 anos de dinâmica em torno dessa plataforma que se encontraram urbanistas, paisagistas, cineastas, arquitetos, filósofos, pensadores da cidade. E hoje à noite temos 2 pessoas excepcionais, e o princípio dessa plataforma é um dueto, é um encontro europeu. Qual é a prática da arquitetura no espaço europeu? Pois aqui também recebemos chineses, sul-americanos e outros, mas hoje estamos concentrando esse programa na questão europeia para ver como as pessoas praticam arquitetura, e isso é muito interessante. A cada vez há uma equipe francesa que se enfrenta uma outra. Claro que não é um combate, trata-se de um diálogo, e esse diálogo se faz pela arquitetura. Todos eles, os dois têm uma escritura diferente, não há capelas aqui, todas as práticas existem, são arquitetos autores, nas suas agências, mas também há coletivos de arquitetos em Berlim, Paris, e a cada vez há uma varredura desse espectro incrível da criação arquitetônica. Hoje temos Inês Lobo, que representa a cena contemporânea portuguesa, no seu esplendor, pois em toda a Europa temos um olhar voltado para Portugal, com as figuras como Cisa, tudo que ele fez na cidade de Montreuil, Souto de Moura, e também na geração seguinte encontramos pessoas um pouco mais discretas, vemos menos, elas fazem um trabalho fantástico. Ela está ficando com as bochechas vermelhas, mas ela esteve na Bienal de Veneza, e para aqueles que não foram, podem ir até o final de novembro, e o pavilhão português é excepcional, e há mais ou menos 10 arquitetos, projetos que são clássicos, a forma como eles estão apresentados. Aqui estamos no fundamento do que é arquitetura, e esse é o propósito. E eu quero saudar a Elisa Bordete, que está aqui hoje e que celebra conosco esse 3º aniversário. Inês Lobo e Falucci, que não precisa mais ser apresentado, seu trabalho mais discreto. Ele tem uma cultura do Sul, mas existe uma discrição. Eles não têm essa preocupação com a comunicação, eles gostam de trabalhar. E eu perguntei a Namias e disse, então, Namias não participou da escolha, mas ele tem liberdade para conduzir esse debate, mostrando que pode reunir esses 2 arquitetos. Aliás, eu não tenho ideia do que ele vai dizer. Ele controla, ele que é o patrão. Eu desejo a ele boa sorte, e vamos aplaudir nossos arquitetos. Então, bem-vindos hoje, que reúne Pierre-Louis Falucci e Inês Lobo, um arquiteto francês, uma arquiteta portuguesa, que se enfrentam também no Halfpipe, que está ali atrás, e que reúne 2 propostas que talvez já tenham descoberto, e de toda forma vão ficar aqui até o dia 13 de janeiro de 2019. Podem ver essa proposta e também um filme que mostra o percurso dos 2 arquitetos e dá uma ideia da forma como eles trabalham. Então, prometemos um face-a-face inédito, como disse Francis. Eu não encontrei os arquitetos antes. E o princípio desse encontro, com esse face-a-face, que de fato é inédito aqui, os 2 arquitetos não se conhecem, nunca trabalharam nem lecionaram juntos. Vem de um outro país da Europa e outro da França. E isso também faz parte do dispositivo criado por Francis e pela sua equipe. Para completar um pouco a apresentação do Francis, vamos fazer 2 observações. Eu
falar um pouco sobre a discrição desses arquitetos. Falucci foi muito notado na inauguração de uma parte do projeto do Mont Beuvray em 1996, que é um projeto muito amplo e que desde então poderíamos imaginar que ele apareceria mais, mas ele decidiu trabalhar na sombra. E eu descobri um pouco a sua personalidade, que é um pouco misteriosa, para Inês Lobo. Também vou repetir o que já disse o Francis. Conhecemos muitos arquitetos portugueses da primeira geração há muito tempo, aliás, porque em 78 a revista MC, que era editada pela SADG, apresentava um número especial sobre CISA. Inês Lobo é uma nova geração de arquitetos que conhecemos menos, que emergiu graças a essas duas figuras que criaram esse interesse pela arquitetura em Portugal e que exerceram em outras condições e que trabalham numa outra cena arquitetônica que talvez Inês possa nos mostrar melhor, porque em Portugal houve um aparecimento de várias escolas de arquitetura por conta de CISA, uma geração que evolui num contexto de crise. É algo que evocaremos. A fórmula desse encontro é um dueto, né? O tema sugere, então, dois arquitetos que cantam juntos e o outro lado da moeda é esse lado do enfrentamento Kramer versus Kramer no filme. Será que veremos um coral ou um combate de cat? E como não há combate sem rounds, e para ficar um pouco no espírito de cada um traz o seu, eu trouxe aqui 4 trechos de filmes que vão introduzir 4 sequências, 4 temas e que serão um pouco as heranças e influências arquitetônicas, a questão da cidade, como fabricamos a cidade, os meios de que dispomos para fazer a arquitetura e o último ponto gira em torno das tecnologias e da cidade. Filmes, porque eu descobri que Falucci é um cinéfilo inveterado, ele tem uma cultura extraordinária cinematográfica e também para falar da arquitetura de um outro ponto de vista. Para falar um pouco mais sobre os dois arquitetos, podemos notar algumas semelhanças formais na sua escritura com relação à paisagem, mas ao invés de falarmos desse aspecto formal, essas semelhanças, eu gostaria que eles nos falassem do seu trabalho a partir da perspectiva da ameaça que Falucci desenvolveu, aliás, no seu Entretien de Chaillot, que são as ameaças sociais, econômicas, ambientais, e que, aliás, se abateram sobre Portugal, a ameaça econômica, não é? E Inês Lobo poderá falar sobre isso. Mas sejamos positivos, não nos deixemos abater. Vamos começar com a primeira projeção, com um especialista, um perito em neutralizar as ameaças. Christine vai preparar o primeiro filme, vou apresentar a equipe. Anne Lagune, Martine Colombet, Christine Carboni, que enquadram tudo isso, Florent Béranger nos filmes e Benjamin, que trouxe o material de tradução, então. What are you going to do with this bike? I won't know until I test it. It's going to be your ass, James. Thank you.
Felix, Yeah. forget the soup. Feast your eyes on that. What do you got here, James? That's Lago's lady. Her name is Domino. Domino Petacci. Petacci. The Air Force officer killed in that car crash. Jack Petacci. That's right. He was her brother. Well, there's the man himself. If he's got the bombs, you think he'd have them on his yacht? Unlikely. But get some scuba gear. We'll check her out. Right. Thank you very much. Nicole? Voilà, c'était une... Eram duas
sequências do filme de Irving Kershner, um filme de 83, com Sean Connery e Kim Basinger. Por que mostrei esse filme? Porque a casa que vê-se nesse filme foi feita pelo nosso convidado Fallotti. É uma referência que ele tem a Pingosson. Não foi uma briga, foi uma bela surpresa. Quero dizer uma palavrinha sobre essa casa. No filme, eles refizeram certas coisas na casa, quase decorativa que vemos. No interior, ela estava totalmente vazia. Eles puseram móveis. Era um projeto de há mais de 40 anos. Eu não estava esperando, realmente fiquei muito surpreendido. Muito interessante. Obrigado. Foi a única vez em que houve uma aventura simbólica no meu trabalho, emblemática. Um projeto em Villefranche-sur-Mer. Eu fiquei muito surpreendido de ver esse filme faz mais de 40 anos, não, meu Deus. E é uma casa que construiu quando tinha 25, eu tinha 26, 27 anos. Bom, o que eu achei interessante é que uma obra arquitetural pudesse entrar numa ficção. E eu quis que essa fosse a entrada do assunto, porque houve uma influência de Pingosson nesta concepção de casa. Então, poderíamos começar por falar das influências. Eu não quero monopolizar a palavra, mas a influência dessa casa foi mais Espanha. Foi um período da Espanha com arquitetos com Maturel Balmasmaque e o trabalho de Bofill, antes que ele entrasse no pós-modernismo. Foi um trabalho, praticamente, as premissas do regionalismo moderno. Coisas um pouco ingênuas. Quando eu vejo, o que me emocionou foi ver o trabalho que fizeram nas escadas, na escadaria, um pouco pirandelesiano. É um choque, eu nunca mais tinha visto, é um choque. Agora fale a Inês. Inês. O Pierre-Louis Fallotti fala um pouco da circulação das ideias entre a Espanha e a França. Então, no seu caso, como influência arquitetural, como é portuguesa, tem influências portuguesas ou algumas que vêm da esfera lusitana, da África de expressão portuguesa ou do Brasil? Quais são as suas influências, a sua concepção da arquitetura? Nós conhecemos bem a arquitetura portuguesa de uma época. Houve uma exposição aqui, feita pelos universalistas. Acho que em Portugal não conhecem tanto a arquitetura francesa. Poderia nos dizer um pouco como é que ela se constrói hoje? Vou falar em português. Para a minha geração, as influências começam por ser incontornáveis, são sem dúvida as influências da arquitetura portuguesa, já que é difícil não olhar para a obra do arquiteto Cisa Vieira, para a obra do arquiteto Souto Moura ou para a obra do arquiteto Carrilho da Graça, com quem tive o prazer de trabalhar durante muitos anos. Portanto, é impossível fugir destas referências que marcaram, sem dúvida, uma nova etapa da arquitetura portuguesa. No entanto, e paralelamente a isso, a minha geração tem o privilégio de olhar também para o mundo, não só a minha geração, mas eventualmente até mais os arquitetos que me sucedem, temos o privilégio de vivermos num momento em que o mundo se abre não só à Europa, mas a todo o resto do mundo, e portanto eu penso que nós portugueses temos a capacidade de olhar permanentemente
para aquilo que se vai produzindo, e as nossas influências têm-se alargado. É sem dúvida também importante a relação que mantemos até hoje com outras arquiteturas de língua portuguesa. Não só a arquitetura portuguesa produzida nos países africanos da mesma língua, mas também a arquitetura brasileira, que é para nós incontornável. Nós temos tido relações muito próximas com o Brasil e com os arquitetos brasileiros, eu felizmente também, e penso que estão até a voltar a ser cada vez mais estreitas. Esperamos. Si on peut apporter quelque chose pour traduire, pour... Non, vers le bas. Vers le bas. Mas por isso penso que talvez uma das coisas que nos caracteriza a nós, portugueses, ou arquitetos portugueses, que eu penso que realmente somos muitos, felizmente, e da minha geração eu poderia citar vários nomes que eu considero importantes hoje em dia na arquitetura portuguesa. Uma das grandes questões é o nosso passado recente ser tão forte, mas eu acho que olhamos para ele de uma forma positiva e com um sentido qualquer de dar continuidade a isso e não ficar também escravos dessa força e dessa presença que a arquitetura do Cis ou do Souto Moura pode ter. Et aussi, on voyait dans le... Ainda voltando ao trecho do filme, vimos aquela vista, que é uma outra influência também no seu trabalho, não é? Algo muito presente na sua arquitetura, Pierre-Louis Falucci. Essa visão, essa vista da paisagem. Será que poderia dizer alguma coisa sobre isso? Bom, neste filme a gente vê praticamente a minha infância. Uma das coisas que me levou a estudar arquitetura, que é perto dessa casa, tinha a casa dos meus pais, uma casa da minha infância. Uma casa muito modesta, mas que estava construída nas colinas e tinha uma visão linda de Nice. Toda a Baía de Nice, todas as montanhas. E com 13 anos construíram um prédio. E esse prédio tirou totalmente a vista. Para mim, a questão da paisagem surgiu aí. Eles me roubaram uma vista. Então, decidi de exercer essa profissão como uma revanche, para compreender o que significa essa cultura de abordagem de um meio, de uma grande paisagem. O que isso significa? E qualquer que seja a intervenção que fazemos, numa dada altura, com um certo recuo, temos uma paisagem próxima e a média distância que foi modificada. E isso acontece em toda a paisagem arquitetural. Isso conta muito para mim. E eu segui cursos também paralelos com o Hubert Damisch e com Gilles Deleuze, que também me influenciaram muito sobre a imagem fixa e a imagem em movimento. É um choque visual. Eu trabalhei muito sobre isso. Não é uma questão que, entre outras questões, é uma questão de arquitetura, mas não é uma questão apenas de arquitetura. Há outros temas hoje com grandes dificuldades, a arquitetura da urgência. Há outros problemas enormes que se apresentam com a crise social, com os imigrantes, etc. Eu não quero falar aqui de convicções arquiteturais, quero guardar esta lucidez que a Inês mantém nas suas palavras. E nós estamos numa crise social e isso faz sentido para a arquitetura. Há outro elemento. A Inês, que ela queira ou não, faz parte daquele momento maravilhoso que é o pós-salazarismo, ou seja, aqueles pioneiros que foram aqueles arquitetos que com quase nada, com tijolo, com argamassa, de repente puderam fazer nascer aquilo que, na minha opinião, é que Portugal tem um papel enorme
na evolução da arquitetura moderna e contemporânea. Não com todos os nomes que foram citados, não. Eu acho que é um ensinamento que eu admiro. Com pouquíssimos meios eles conseguiram, vindo de lugar nenhum, depois de uma ditadura, conseguiram socialmente e intelectualmente montar um mundo que nos subjugou. Bom, vamos falar daqui a pouco da questão dos meios. Pergunto então, Inês, você sente realmente que essa tradição a permeia e como vê que ela evolui e essa arquitetura portuguesa bem marcada, bem identificada, na sua ideia, ela evolui para algo mais internacional, mais diferente? Qual é o seu novo aspecto, digamos, após os primeiros anos deste empenhamento social? Então, como é que ela se transforma? A portuguesa é indissociável das condições económicas em que funciona. Se olharmos, se compararmos diretamente aquilo que se produz e o dinheiro que custa em Portugal com qualquer outro país da Europa, não digo qualquer outro país, mas com os países da Europa economicamente mais ricos, a diferença é brutal. E era assim a seguir à ditadura. E, portanto, no momento em que arquitetos como os arquitetos do Porto, nomeadamente Cisa Vieira, começa a trabalhar nomeadamente nas operações SAL, em que se fazia, como diz o Pierre-Louis, fazia-se muito, com muito pouco, eu penso que, felizmente e infelizmente para a arquitetura portuguesa, as condições mantêm-se. Apesar de Portugal ter mudado muitíssimo, se há coisa que eu penso que se mantém como princípio na arquitetura portuguesa é uma tentativa permanente de fazer o máximo com o mínimo. Já não é, muitas vezes não é só uma questão económica direta, é uma forma de fazer. Isso a mim interessa-me imenso e penso que tem sido qualquer coisa que temos perseguido ao longo dos nossos anos de trabalho, é sempre de tentar encontrar uma resposta que tenha a maior eficiência possível com o mínimo de recursos possíveis também, independentemente do dinheiro que temos à partida. Isto às vezes significa gastar muito, pode significar gastar quase nada. É mesmo uma questão de eficiência, não gastar por gastar. Esta para mim é a questão fundamental. Eu costumo dizer aos meus alunos que a primeira palavra que eu gostava de retirar do léxico da arquitetura era o excesso. Eu sou completamente contra o excesso. E o excesso às vezes significa muito dinheiro, mas o oposto não significa não o gastar. Podemos estar a fazer uma obra verdadeiramente excepcional e transformadora do mundo, onde é preciso gastar muito, mas podemos ao mesmo tempo necessitar de nada. E isso eu penso que está na forma dos arquitetos olharem com uma certa inteligência para os problemas que lhes são postos. Là, on anticipe un peu sur ma partie. Et alors, vous aussi, vous êtes enseignante, et donc vous parlez de vos élèves là, avec la crise, il y en a qui sont partis, pensez que... Alguns saíram, alguns vão distribuir, mostrar a arquitetura portuguesa em outros países. Pede para que eles fiquem em Portugal para fazer com que a arquitetura portuguesa... Portugal sofreu uma crise enorme, como sabem, há muito pouco tempo. Essa crise teve consequências muito fortes para todos os arquitetos em Portugal, não só os arquitetos na altura recém-formados, mas para todos os outros também que estavam a trabalhar. E os arquitetos mais novos, a solução que encontraram imediata foi sair de Portugal e ir trabalhar para fora. São normalmente muito bem acolhidos em todos os sítios que vão, têm uma formação forte e, portanto, são ótimos colaboradores nos escritórios para onde vão. No entanto, aquilo que eu digo é que não podemos ficar sem os bons arquitetos em Portugal e, portanto, a primeira reação que tive quando comecei a perceber que todos se iam embora é de não querer, é de dizer, atenção, temos que continuar a fazer coisas também aqui. Eu penso que a crise continua.
ao contrário do que se possa imaginar, e vai permanecer, penso eu, e até vai passar por períodos ainda mais graves, mas estamos a viver um momento um pouco mais tranquilo, ou pelo menos aparentemente mais tranquilo. E houve bastante gente que voltou. Há, como eu disse, este espírito do arquiteto português de continuar a tentar fazer coisas com poucos meios, eu acho que prevalece, e prevalece bastante nos arquitetos mais jovens. Há uma série de ateliês de arquitetos muito novos a tentarem fazer coisas junto da população, trabalhar com elas, etc., à imagem daquilo que foi o Sal há muitos anos atrás, feito de uma forma completamente diferente, não é? Como menos organizada socialmente, mas talvez de uma forma mais direta, e a produzir coisas fortes e muito, muito interessantes. Portanto, eu penso que há muitos que vão voltar e que vão continuar a trabalhar. Un commentaire, Pierre-Louis, sur ça, un peu sur la suite aussi, vous aussi, vous êtes enseignant. Comentário também do ponto de vista do ensino, também é professor, com relação ao estilo, etc. Eu não entendi muito bem a pergunta, porque eu não tinha tirado ainda meu fone. Um comentário sobre a filiação, como foi também professor, o que acontece com os arquitetos que se formam, o contexto francês. É diferente, ele é favorável, extremamente favorável. A França é um dos únicos países, hoje em dia, que faz concursos remunerados, abertos para jovens e outros. Então, o nosso universo aqui é diferente. Aqueles que vão embora é porque eles querem conhecer outros horizontes. As condições aqui na França são muito diferentes. Temos ainda essa noção de concurso para os prédios públicos, e eu espero que a França continue nessa tendência, inclusive nos concursos para habitações sociais. Os estudantes que tive, 2.800 estudantes eu tive desde o começo do meu ofício como professor. Eu passei muito mais tempo no mundo do ensino do que no meu próprio escritório. Vai falar do Montbeuvray, por exemplo. Eu não me apaguei, mas eu quis estar em adequação com o ideal do meu ensino, com relação ao que a agência poderia produzir. É preciso ser exemplar quando se leciona. E eu vejo estudantes e ex-estudantes que trabalham, que têm trabalho. A França tem um modo de produção que é muito diferente e quase milagroso com relação a praticamente todos os países da Europa, e ainda mais com relação a países da América do Sul, mesmo nos Estados Unidos, onde esse processo não existe. É preciso lutar para que esse processo continue e permaneça, para que haja um ensino de arquitetura na França que talvez não tenha o mesmo nível das escolas europeias, de outras escolas, mas temos essa noção do concurso aqui e é preciso defendê-la, porque ela traz uma democracia da escolha para todos nessa profissão. Então, um jovem pode trabalhar aqui. Não é a mesma situação que vivem os portugueses, que é uma situação heróica. Não é o mesmo processo. Os concursos aqui são pagos. E eu espero que esses concursos não desapareçam no mercado ultraliberal. Isso é extremamente importante. Eu digo, por exemplo, com relação à lei Elan, que quer suprimir o concurso para jovens arquitetos em residências sociais, é preciso manter essa oportunidade excepcional. Os estudantes franceses têm essa possibilidade. Proponho que passemos à segunda sequência com o segundo trecho de filme. Aqui não tem nenhuma armadilha. Não tem obra filmada de Pierre-Louis Fallucci aqui.
Então, é um trecho de Soy Cuba, de Mikhail Kalatozov, um filme de 1964. O diretor, então, era russo. Nós vemos esse traveling que passa na cidade, que atravessa os edifícios, que sobe, desce e segue, então, a multidão. Então, a ideia aqui é passar para um outro capítulo. Falemos da cidade, que é muito importante no trabalho de Inês Lobo, trabalho que está em curso há muitos anos no bairro de Lisboa, que é Almirantes, e Pierre Falucci, que construiu em cidades que não são extremamente conhecidas, que não conhecem o Ferror de Lisboa. Por exemplo, a Ionge, o tribunal que podemos ver nessa cidade, a Elbe, Dunkerque, através desse filme. Então, trata-se de um pretexto para ver o que a arquitetura pode trazer para a cidade, recriar a intensidade da cidade. Inês Lobo diz, por exemplo, podemos fazer edifícios para transformar as cidades? Em que medida é possível hoje, em territórios muito abandonados, como a Ionge, uma cidade que tem problemas econômicos, e cidades como Lisboa, que tem problemas e transformações turísticas muito rápidas. Como a arquitetura pode ser um condensador, um intensificador da vida urbana e da vida? Duas coisas antes de comentar isto. A primeira é o que seria da arquitetura sem o cinema. O cinema realmente tem esta capacidade de olhar para aquilo que os arquitetos fazem de uma forma extraordinária, não é? Esta passagem entre a rua, a entrada num edifício que olha a cidade e depois mergulhar outra vez na cidade é uma coisa que eu penso que nós, arquitetos, devemos ficar fascinados com a capacidade que outros têm de olhar para aquilo que produzimos. Na exposição que há pouco foi aqui referida, a exposição que está neste momento em Veneza, do Pavilhão de Portugal em Veneza, para além de estarem expostos 10, 12 trabalhos de arquitetos, penso que são 12, estão expostos também 12 filmes feitos por realizadores de cinema convidados a olhar para cada uma das obras que lá está. Eu penso que os projetos são todos eles incríveis, mas fiquei verdadeiramente surpreendida também com os 12 filmes. No caso da minha obra, que é a Biblioteca Pública nos Açores, ela foi pretexto para a Catarina Mourão, que é uma realizadora portuguesa de cinema documental, fazer um filme a propósito daquele edifício, mas acima de tudo daquela cidade e daquela gente. O filme, quando o vi, só o vi no dia da inauguração da Bienal e fiquei verdadeiramente comovida quando o vi. O filme conta uma história e uma história que é contada a partir do que é aquele espaço e do que aquele espaço contém, que é um arquivo de memória de muitos anos daquele lugar que é os Açores, que é um sítio incrível. E por isso mesmo eu penso que a cidade é a maior invenção dos homens, sem dúvida nenhuma, e não só dos arquitetos, felizmente. Se fossem só os arquitetos a fazer a cidade eventualmente seria terrível. Penso simultaneamente que os arquitetos têm a grande responsabilidade de permanentemente continuar a olhar para a cidade e perceber que são eles os primeiros a ter a capacidade de propor a sua transformação. Aquilo que nós temos tentado fazer a seguir à crise, e se calhar foi uma forma de continuar a trabalhar a obra pública, já que em Portugal, durante alguns anos, eu tive a sorte de passar por um momento na história da arquitetura portuguesa em que existiam concursos públicos. Como dizia o Jean-Pierre, é fundamental que a obra pública continue a existir e continue a existir através de concursos públicos. Uma das coisas mais graves que aconteceu com a crise foi exatamente
acabaram-se os concursos públicos, a obra pública praticamente foi extinta em Portugal. Está-se a retomar, muito lentamente, mas com grandes dificuldades. Eu tive a sorte, simultaneamente a isto acontecer, de a Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara de Lisboa que ganhou foi o António Costa, que é agora o nosso Primeiro-Ministro, e começou por fazer um trabalho verdadeiramente surpreendente. E o trabalho foi exatamente olhar para a cidade de Lisboa e, em vez de tentar resolver os problemas todos em simultâneo, foi dizer, bem, vamos encontrar uma estratégia global para a cidade, mas vamos tentar que essa estratégia aconteça num sítio específico. E o sítio que ele escolheu foi Almirante Reis e a Moraria. Portanto, uma das vias mais antigas da cidade de Lisboa, é talvez a avenida mais comprida da cidade e que é paralela à Avenida da Liberdade, que é mais conhecida, é, eventualmente, a avenida pobre da cidade. Foi sempre uma avenida de saída da cidade, onde se instalaram, ao longo dos anos, os grandes comerciantes, vindos de todo o lado. Portanto, é também, simultaneamente, talvez a zona mais multicultural da cidade. Temos gente, chineses, paquistaneses, indianos, portugueses, agora franceses, por aí fora, que convivem bem, acho eu. Portanto, ele decidiu olhar para essa zona da cidade e fez uma coisa extremamente inteligente, que foi mudar o seu gabinete para lá. Deixou de estar na Câmara Municipal de Lisboa e montou um gabinete na zona da cidade onde ele queria começar a transformar. E iniciou aí um contacto direto com a população, com as instituições, com toda a gente que já ali habitava. Conseguiu fazer um trabalho verdadeiramente incrível, não só socialmente, como também de transformação do espaço público, e que foi o pioneiro, acho eu, de tudo aquilo que está a acontecer posteriormente na cidade. O grande objetivo da Câmara Municipal é a transformação do espaço público, é a requalificação do espaço público e acreditar que é a partir da qualidade do espaço público e da transformação da cidade que se gera qualidade de vida a toda a gente, aos habitantes da cidade e também aos que vêm de fora. Este tema do turismo é um tema muito quente neste momento na cidade de Lisboa, com o qual nós temos uma relação dupla. Por um lado, eu acho que o turismo é inevitável na nossa cidade, é uma cidade lindíssima e ainda bem que as pessoas a querem conhecer. Somos um pouco obrigados ou forçados pelo resto da Europa a ser um destino turístico, porque não? Temos que, de qualquer maneira, cuidar e ter cuidado, porque a cidade tem que continuar a ser habitada e habitada por aqueles que permanecem, não é? E isso é também extremamente importante. É talvez esse o tema mais difícil neste momento para a Câmara Municipal de Lisboa, é perceber o que fazer com isto. A primeira coisa que se propuseram, agora o António Costa já não é o Presidente da Câmara, como sabem, portanto é Primeiro-Ministro, mas continua com uma política muito ativa em tudo aquilo que tem a ver com as cidades e com a habitação, e a última coisa que foi proposta é a construção de habitação, outra vez na cidade. Construção de habitação ou recuperação da habitação que existe. Portanto, é a própria Câmara, o Estado, voltar a ser um agente importantíssimo, porque o turismo aquilo que fez foi desregular a economia e os preços, o custo da habitação. Portanto, o Governo voltar a ser um mediador e alguém que dita, afinal, viver em Lisboa custa quanto. E é esta grande operação que se está a tentar montar, que é também extremamente importante. Portanto, para mim, a seguir à crise em que eu deixei de ter a oportunidade de fazer obra pública, eu tive a sorte de fazer muitos concursos e ganhá-los, fiz bibliotecas, escolas, universidades, etc. Portanto, passei por um momento muito bom da arquitetura portuguesa, com muito investimento. A seguir, aquilo que tive a sorte de ser convidada pela Câmara Municipal, antes de fazer este trabalho sobre a moraria, tive a sorte de ser convidada a fazer um trabalho muito grande sobre a colina de Santana, que é uma colina muito importante na cidade de Lisboa, onde estão situados quase todos os hospitais,
que vão sair para um hospital novo e, portanto, aquele espaço da cidade vai ficar vazio. E eu produzi um trabalho que chamámos Projeto Urbano sobre o que poderia ser aquele espaço no futuro. E foi a partir daí que comecei, no fundo, a fazer estes trabalhos em sucessão, que faço, por um lado, são pretextos que têm a ver com projetos concretos. Neste caso, de Almirante Reis, foi mais um convite da Câmara para fazer uma mesquita na Mouraria, que é uma coisa bastante interessante, voltar a construir um espaço de mesquita naquilo que é a zona mais antiga dos Mouros na cidade, e que depois acabei por alargar e fazer um trabalho de investigação que vai produzir um livro que se chama Atlas de Almirante Reis, trabalho esse que estou a produzir na universidade onde dou aulas, conjuntamente com outras universidades de outras áreas em Lisboa e com os alunos, agora talvez já há 3 anos. Portanto, eu tento, de uma forma, porque acho que é a única maneira, juntar aquilo que faço na prática profissional e levá-lo também até ao ensino, porque aí consigo ter muitas cabeças pensantes e levar o trabalho eventualmente mais longe. Alors, à Almirante Reis, vous avez aussi le fait d'être dans un... Bom, Almirante Reis é um lugar muito povoado e podia apoiar assim, várias comunidades e a vitalidade de várias comunidades. E agora eu viro-me para Pierre-Louis Falucci e pergunto, quando estamos em áreas menos povoadas, lugares que já foram foram destruídos há várias vezes, e como pode recuperar o lugar com arquitetura? Em primeiro lugar, quero fazer um comentário sobre o filme que eu acho excepcional. Esse tipo de cinema, como um certo tipo de fotografia, são imagens que não são falsificadas, elas entram na história. E é importante porque elas permitem nos compreender como transformar. Segunda coisa, eu concordo totalmente com a Inês e poderia falar sobre o caso da cidade de Paris hoje. Algo que não foi compreendido em Paris. O espaço público em Paris não é tratado, ele o é em outras cidades da França. Isso é inconcebível. Questão da ecologia. Ecologia não é só respirar melhor e diminuir o número de carros, não é só isso. A ecologia começa com a ecologia do olhar e do uso. E o que dizia a Inês é que retrabalhamos o espaço público. Isso é necessário em Paris, isso é totalmente necessário, porque há uma espécie, a cidade está abafada. Eu faço um parênteses na minha cidade, porque eu adoro essa cidade. Eu trabalho no Boulevard Royal e quando vejo o que aconteceu com aquele boulevard, era uma fortificação e agora é um lugar limpinho, bonitinho, mas sem nenhuma qualidade. Há um problema de não compreensão do que deve se fazer para transformar uma vida. Aqui falo do espaço público e não parte só do poder. O espaço público só pode existir com uma mixidade social, como disse a Inês. Bom, o acaso do meu trabalho levou-me àqueles terrenos que ainda ficam lá, aqueles terrenos residuais, poluídos. Em Angers, por exemplo, Angers é o fim do mundo. Tem um castelo abandonado, um restinho de floresta e uma arqueologia industrial sublime. Então, fizemos um projeto que requalifica tudo isso, dá sentido a isso e dá a esta arquitetura e arqueologia industrial um aspecto magnífico, magnífico, não na sedução, na sedimentação. Isso era importante. E a Ben-Sur-Rel, por exemplo, era um lugar que ninguém se interessava por ele, mas tinha um pedacinho de uma fortaleza de Vauban, que era uma arquitetura defensiva. Mas hoje em dia, na ótica, ela é ofensiva. Quando levamos aquele tribunal, nós organizamos um espaço num lugar onde não estava previsto, e agora é a praça pública de toda a cidade. Então, cada vez que transformamos alguma coisa, é extremamente importante. Isso sempre funciona quando um prefeito, um presidente da Câmara tem uma visão.
um presidente da Câmara, um político, alguém que tem uma visão que não é criar um emblema de uma arquitetura notável, etc., com essa mitologia de Londres, não. É partir do solo, partir do espaço público, ver os problemas de mixidade social, reequilibrá-lo, refazer o espaço público, voltar a dar uma dignidade à cidade. Isso é muito importante. E muitos exemplos são lugares abandonados. E o que é que tentamos fazer? Refabricar um espaço público, dar uma qualidade arquitetural e polarizar o desenvolvimento da cidade num lugar que ninguém usava. E disse, voltar a dar sentido a Yonge ou a outro lugar, como faz? Como faz? No seu trabalho, algo que chamou a memória surda dos territórios, como? Tirando as coisas, indo buscar, sim, a história, no lado estrito senso da história, é conhecer a história. A gente conhece a história do lugar, mas se vamos mais longe, e se chegamos a um lugar como Venezuela, quando se interessa a história, nós nos interessamos também com o solo, com o Struthof, por exemplo, organizamos para ver o que havia no solo. Vimos que haviam cavernas que foram escavadas por deportados que morreram para fazer isso. Então, em vez de criar mais um edifício, nós limpamos isso e criamos uma sala. Nós criamos uma polaridade de paisagem muito mais interessante, muito mais aberta ao público do que o campo de concentração que foi conservado. Então, a história de um lugar significa conhecer o seu solo, conhecer a história desse lugar que era muito barulhento, lá era cheio de batalhas. Não é voltar a fazer a história de novo, não. É recompor com aquilo que mentalmente já não se ouve e não se vê. Isso é muito importante, não é historicismo. Historicismo foi o pós-modernismo, foi o pior período da história da arquitetura, ou seja, imitar formas do passado. Toda essa história, bom, alguns inimigos, talvez, dos pesquisadores de hoje, vou fazer alguns inimigos, mas esse período da história nunca me interessou. Uma deformação, uma interpretação publicitária da questão da arquitetura do passado. É interessante, mas nunca me tocou. Esse período nunca me tocou. O período que me toca é aquele das pessoas que se empenham, homogêneas, pessoas que têm um sentido social permanente sobre o ato de construir ou de reordenar. Sob o projeto de Almirante Reis, poderão ver no Halfpipe, vem como tirou uma parte de um edifício da avenida em Lisboa, como tenta integrar ou não essa questão da história. Isso contou no projeto, a história. Eu disse, vamos usar mais da vida social do lugar, que faz parte da história, mas não dos traços, dos vestígios. Como trata isso? Por outro lado, vimos que Lisboa e Portugal, com o turismo, é uma espécie de Disneylandização, não é? Cidades portuguesas que querem restaurá-las à moda passada. Eu penso naquela livraria de Lisboa, que serve de inspiração para o Harry Potter, dizem. Bom, querem muitas fachadas em Lisboa e Porto nesse sentido. Essa é uma visão, então, da história como uma cosmética da comunicação. Como vai integrar essa dimensão histórica nos seus projetos? É escrita aí uma posição arquitetural totalmente diferente. A história, para nós arquitetos, penso eu, é uma forma de conhecimento. Aquilo que é importante quando iniciamos um projeto é conhecer o sítio onde estamos a intervir. Como é que o fazemos? Fazemos-lo sempre através da história. Esta ideia de olhar para um lugar e andar para trás no tempo e conseguir entender como é que ele foi, como é que ele chegou até nós, é fundamental para o entender.
Pierre Louis disse no princípio uma coisa que para mim é extremamente importante. A arquitetura é sempre um ato de transformação. Nós não acrescentamos coisas, nós transformamos um corpo que já existe. Eu costumo dar um exemplo aos meus alunos, que é um exemplo um pouco brutal, se quiserem, mas para tentar situá-los naquilo que me interessa, que é dizer que se o nosso corpo de intervenção fosse o ser humano, fosse o homem, nós não estávamos a fazer um chapéu, estaríamos mais próximo de estar a fazer uma prótese. A prótese é uma imagem terrível, não é? Quando pensamos num ser humano, portanto, é imaginar que nos falta qualquer coisa e que temos que inventar uma peça nova que nos torne muito mais performantes, que nos dê outra vez a capacidade de viver de uma forma plena. Eu penso que quando nós intervimos na cidade é exatamente isto que temos que fazer. Se há um problema ao qual nós somos chamados a refletir, é porque eventualmente alguma coisa não funciona naquele lugar. O tema central deste projeto que eu apresento aqui era exatamente a criação de espaço vazio. É numa cidade, num lugar da cidade extremamente denso, portanto, se há um problema que não existe naquele troço de cidade é a falta de pessoas, portanto é uma cidade cheia de gente, com habitação muito qualificada, até para várias classes sociais, portanto é um sítio de Lisboa onde as pessoas procuram ir morar, muito bem servida de transportes, onde a circulação é muito fácil, porque temos o metro que percorre a avenida de um lado ao outro e que se chega a todo lado da cidade com ele, portanto também isso está resolvido. O que é que não está resolvido? É clarificar o que é o espaço público, é criar eventualmente pontos de paragem, pontos... aquilo que se tornou o tema do trabalho foi encontrar espaços vazios e aquele trabalho começa por ser vamos desenhar uma praça que ligue a avenida à moraria. Quando aquela avenida é rasgada, ela cria um problema, que é ela rasga num sentido, mas não liga nos outros dois. A avenida é um vale e tem duas colinas, uma de cada lado. Portanto, o tema fundamental ali é, eventualmente, ligar às cotas altas e ligar através de espaços vazios, de espaços públicos que permitam que a vida aconteça de uma outra maneira naquele espaço da cidade. Portanto, a Mesquita foi um programa que apareceu a posteriori e não logo no início, quando comecei a fazer o projeto, que é uma coisa estranha, mas que eu penso bastante interessante. A primeira vontade do Presidente da Câmara na altura é vamos desenhar um espaço vazio que ligue a avenida à moraria. E depois, que programa acontecer aqui? E o programa acabou por ser a Mesquita e também não só, um espaço de galeria, que é a peça central, que liga a um edifício, a uma instituição que está mesmo ao lado, que é o Arquivo de Fotografia da cidade de Lisboa. Portanto, seria uma nova galeria para o Arquivo de Fotografia. E agora um tema importantíssimo que levantaste, que é de que forma é que esta arquitetura lida de uma forma formal com aquilo que é a arquitetura que está ao lado. A ideia deste edifício é exatamente criar um ponto de paragem. Um ponto de paragem naquela sequência, naquela avenida que é feita entre 1930, mais ou menos, e 1960, largando um pouco as duas datas, com arquiteturas diferenciadas, e ali não é construir nem uma arquitetura que tem uma forma específica, nem uma linguagem específica, é desenhar um espaço. É esse sempre o meu objetivo. É fugir, eventualmente, tem a ver eventualmente também com fragilidades minhas, na forma como projeto e desenho, mas é fugir de uma coisa que é, eu não quero que a questão da linguagem seja a questão central da arquitetura que estou a produzir. Eu espero que a arquitetura que eu esteja a produzir seja, acima de tudo, a resolução de um problema e a capacidade de desenhar um espaço que é um espaço que se desenha em contínuo com a cidade. Que as pessoas não se questionem para o objeto que estão a olhar, mas sejam imediatamente postas dentro daquilo que eu estou a produzir. É isso que tentamos fazer ali. É quando passamos a rua, automaticamente somos empurrados a atravessar aquele vazio e descobrimos qualquer coisa à volta que o rodeia. Esse era o objetivo
número 1 daquele projeto. Era criar uma espécie de momento de silêncio naquela rua que é lindíssima. Alors, dans votre architecture... E na sua arquitetura falou-te qual o lugar do vazio? Não sei, bom, não pude visitar todas as suas criações, mas vi que há muito lugar para as transparências, as vistas. Será que podia dizer algumas coisas a respeito? Qual o papel que isso desempenha para a inclusão destes edifícios? Isso depende do assunto. Às vezes trabalho em prédios de serviço público, pode ser museus, escolas, mediatecas, etc. Centros cívicos, e há uma hierarquia na instalação, na transformação de um prédio. E quando ele é feito, ele continua se preocupando com a proximidade, com os meios e com a paisagem próxima, média e distante. A forma como a parte interna se abre para a parte externa numa hierarquia. E, inversamente, a forma como se dispõe um ordenamento paisagístico, como um edifício pode ter havia um moinho e era preciso respeitar a presença desse moinho, que era o testemunho de uma batalha importante. A cada vez, então, há um caso particular específico com meios, muitas vezes simples, de materiais também. E não há janelas no meu trabalho pessoal, mas isso tem a ver com a história da evolução da arquitetura moderna. São quadros, são côncavos e que fazem uma distância entre a escolha que temos com relação à vista, ao panorama. Temos que estar num sistema de recuo, um sistema de vazio. E dessa forma, a gente regula o que nós queremos mostrar para que aquele que utilize o prédio, uma criança, por exemplo, numa escola, e é sempre um distanciamento composto da parte interna para a parte externa, que não é uma janela direta, não é abro a janela e vejo a paisagem. É uma característica que é uma obsessão para mim há muito tempo. E que eu vi num prédio português no Algarve. É um prédio que eu fiz numa vinícola e esse foi o meu trabalho, porque eles queriam uma muralha que desse vistas abstratas do lugar. Finalmente, qualquer que seja o ambiente de um prédio, um horizonte marinho, uma vista bonita, todas as vistas são interessantes. Mas mesmo que não forem interessantes, de toda forma passamos do realismo para a abstração, porque esse enquadramento se transforma numa abstração, que às vezes trata-se de algo feio que se degrada, etc. É difícil compor um prédio em função das vistas, porque a vista vai mudar. O trabalho evolui com relação a isso. No projeto em Dunkerque, por exemplo, é um outro assunto, passamos a outra preocupação. A utilização também a longo prazo pode mudar. Podemos pensar que as pessoas que estão numa fábrica de tabaco, onde enrolam os charutos,
Podemos pensar que amanhã esse prédio seja um apartamento Airbnb em Cuba. Mas acho que é por isso que a questão da interiorização de um prédio é importante. Se pegarmos um prédio da Inês, por exemplo, com essa triangulação, tem uma parte que é translúcida. Isso traz uma luz, mas não a realidade externa. De certa forma, a questão da interioridade de um prédio, além da sua estética externa, é algo que garante de não sermos vítimas da desordem externa. As muralhas de grandes arquitetos modernos, essa questão é uma cultura, então, que faz com que, qualquer que seja o ambiente, existe uma forma de interiorizar um assunto. Não é fácil, mas eu acho isso sempre muito interessante. Porque quando temos essa questão da muralha, temos um espaço público interno e externo. E podemos fazer uma passarela entre um e outro. Isso é sem fim, é a aventura da arquitetura. É claro, a questão de construir para a eternidade, que é uma noção que está desaparecendo. Os prédios estão sofrendo mutações e a gente tenta fazer a melhor coisa possível. E a ideia de responder a uma situação da melhor forma possível não é incompatível com o fato de que tudo vai mudar, que vai ter um McDonald's na frente. Podemos lutar para que ele não se instale ali na frente, mas, bem, não tenho nada contra o McDonald's, mas ele só na era pós-moderna é que é um concurso McDonald's um pouco patético. E esse período onde se construía ruínas antes que a guerra chegasse, essa mitologia arquitetônica, se fizermos prédios com qualidade, eles terão sempre essa qualidade, aconteça o que for. Não temos que ter medo das mutações. E se o prédio é submetido à mutação, isso é uma outra história. Pode acontecer com uma discussão. É difícil hoje ter essa pretensão de dizer: eu fiz um prédio que vai durar para a eternidade e se alguém mexer eu faço o processo e pronto, contra todos. Vamos passar à próxima sequência. Voyez, de près ou loin, dames qui d'aide auraient besoin ou pucelles déconseillées, que votre aide leur soit donnée, dames et pucelles, servez, vous serez partout honorés. Mais si quelqu'une vous priait, prenez garde de l'ennuyer d'une chose qui lui déplaise. De pucelle à moult qui la baise, si le baiser elle consent, le surplus, je vous le défends. Le baiser. Mais si anneau elle a au doigt et vous le donne, eh bien, ma foi, alors, il sera bon et beau que vous emportiez son anneau. Son anneau. Beau fils, je veux vous dire aussi qu'en chemin, tout comme en logis, n'ayez longuement compagnon, que vous ne demandiez son nom. Son nom. Beau fils, aux prud'hommes parlez, et dans leur compagnie restez. Prud'homme ne mal conseille mis, ceux qui tiennent sa compagnie. Prud'homme. Mais avant tout, veuillez prier, et à l'église et au moutier. Mère, qu'est-ce donc une église? Là où l'on fait de Dieu service, celui qui ciel et terre fit, et hommes et femmes y mit. Et il s'en va à grande allure par la grande forêt obscure, chevauche depuis le matin tant que le jour vienne à déclin. En la forêt, cette nuit fut
pieux. Mais je vois votre maison. Et je ferais mauvaise action si vous adorez je n'allais. Vérité, ma mère disait, qui me dit qu'une église était la plus belle chose qui soit. Et me dit que je ne trouvasse église qui priait n'allasse le Créateur, en qui je crois. J'irai le prier par ma foi. Qu'il me donne aujourd'hui mon pain, car j'en aurai fort grand besoin. Donc, vimos aqui trecho de Percival, o Galês, de Eric Romer, filme que foi rodado em 1978 com Fabrice Lucchini, André Dussolier e Ariel Dombasle no papel de Blanche Fleur. O filme é uma adaptação de Percival, o Conto do Grau, por Chrétien de Troyes, que o escreveu no século XII. Se eu mostrei isso, não foi porque o Pierre adora o pós-moderno. Não. Não, foi para falar da questão dos meios arquiteturais que já evocamos. Vemos, por exemplo, que algo em torno do grau, e sabem que há uma série francesa que chama Camelot, que segue justamente a lenda do rei Arthur. Com poucos meios podem compor uma história e um ambiente. E na arquitetura, onde o slogan Less is More foi mudado para ser More with Less, como fazer a gestão dos meios? Houve duas vias. Recentemente, houve uma arquitetura da recuperação, muito visível, aliás. Era mostrar que havia uma certa pobreza arquitetural com a recuperação de materiais e coisas até mal feitas, entre aspas, onde mostram os pontos fracos do edifício e mostraram que a sustentabilidade passava, a durabilidade, podiam desconstruir rapidamente este edifício e depois podem reutilizar elementos. Então, ele seria, ou seja, não fazer edifícios para a eternidade, mas edifícios que durassem de uma certa maneira, com materiais que não fazem uma encenação da precariedade nem da pobreza. Então, para falar de meios, até onde podemos ir? Como vamos tratar? Inês, eu me lembro que tinha dito materiais justos para o projeto justo. Como fazer sem cair no miserabilismo e não uma expressão do precário, que não está presente na sua arquitetura, aliás? Os materiais necessários para fazer aquilo que é fundamental, não estou a tentar aproximar-me de uma arquitetura nem miserabilista, nem de poucos meios. Não tem a ver com isso, tem a ver mais com a resposta que é certa, com os meios que são necessários. Penso, no entanto, que nós, para além de outras arquiteturas, assistimos nos últimos tempos, e penso que aqui em França, os arquitetos franceses tiveram um papel muito importante nessa posição que tomaram, nomeadamente os Lacaton e Vassal, que foram a primeira, se calhar a primeira referência mais expressiva de uma certa atitude, que foi dizer: nós podemos fazer arquitetura com quase nada, ou podemos reconhecer num edifício, nós estamos aqui num exemplo, ou temos aqui o Palais de Tokyo muito próximo, não é? Podemos reconhecer naquilo que é o esqueleto de um edifício uma qualidade imensa e por que não habitá-lo assim? E depois recorrermos a poucas coisas para torná-lo possível de usar, introduzir uma iluminação, um sistema de ar-condicionado, o que for,
que o ponha a funcionar e até aceitando que todos esses sistemas são relativamente visíveis e que até podem mudar daqui a algum tempo. Eu penso que isto é uma atitude, em determinada altura da história da arquitetura, que é extremamente importante e que é uma atitude eventualmente contra o excesso. Não deixa de ser uma atitude relativamente radical, que eu acho que produziu um conjunto de arquiteturas muito interessantes e, acima de tudo, produziu uma coisa que foi pôr os arquitetos a olhar para a arquitetura e, nomeadamente, a olhar para os edifícios que têm que ser reocupados, reconstruídos, etc., de uma outra maneira. E eu penso que isso também é extremamente importante, que é a capacidade que o arquiteto tem que ter quando tem que reconverter um edifício, que, como dizia o Pierre Luís, é obrigatório. Nós vamos passar os próximos anos das nossas vidas a reocupar, reutilizar, mais do que a fazer de novo, mas quando o fazermos, temos, por um lado, a inteligência de primeiro reconhecer o que é aquele edifício que temos para ocupar e fazê-lo da forma mais inteligente possível. No meu caso, há uma obra que para nós foi extremamente importante, que foi a Universidade de Évora, a Faculdade de Arquitetura e Artes em Évora, em que ocupámos uns antigos armazéns de uma fábrica, era a Fábrica das Massas de Leão, talvez as únicas massas feitas em Portugal, e ocupámos o edifício para ser uma escola de arquitetura. E a primeira coisa que propusemos à universidade foi vamos mudar o programa. E mudar o programa porquê? Porque aquilo que nos pareceu extremamente importante, já que o edifício que tínhamos tinha uma série de qualidades, e uma das qualidades que tinha era ser composto por uma sucessão de naves empilhadas, que eram as naves da fábrica onde se produziam as massas. Estavam ocupadas com as máquinas da fábrica e nós dissemos vamos retirar as máquinas e pôr cá dentro alunos. E não precisamos fazer muito mais. É óbvio que isto não é só assim, precisávamos fazer muito mais do que isto, mas o grande objetivo era dizer não vamos fazer 20 salas, vamos fazer só 4 e vamos partilhá-las. E eu penso que isto é que levou a que aquela operação fosse muito mais barata, mas o mais importante aqui não é a economia de custos só, é não destruir aquilo que aquele edifício tinha de mais bonito, que eram aquelas naves que olham a paisagem alentejana desde cima até à cota baixa, porque depois do lado de dentro a fábrica tem um pátio enorme, muito bonito. Portanto, é não perder aquilo que aquele edifício tinha de mais extraordinário. Isto é aqui que eu penso que tem que residir a inteligência do arquiteto quando trabalha. É não perder aquilo que lá está e que é fundamental e também descobrir, que é o que eu acho que os Lacatou e Vassal fizeram muito bem, descobrir o encanto daquilo que é a origem dos edifícios e que é o seu esqueleto. Eu penso que qualquer arquiteto, quando chega à obra e a estrutura acabou de ser feita, era capaz de dizer eu gostava que ficássemos por aqui. E depois entra tudo o resto que é necessário hoje em dia para a vida, não é? Que é ar-condicionados, iluminação, coisas justapostas, o tratamento acústico, por aí fora, e às vezes perde-se alguma coisa. Eu tenho, por exemplo, imensa inveja da arquitetura brasileira, porque eles conseguem ficar aí. Os edifícios do arquiteto Paulo Mendes da Rocha são quase só isso, porque ali é possível. A temperatura é maravilhosa, ele está preocupado com coisas ainda que lidam única e exclusivamente com temas da natureza, a ventilação, a luz que entra, etc. Têm que se proteger relativamente pouco, portanto fazem edifícios com uma força incrível, que eventualmente nós, aqui na Europa, não conseguimos chegar tão perto, porque somos vítimas de outras coisas para nos protegermos. Mas eu penso que é por aí, portanto, que não passe esta ideia de fazer uma arquitetura pobrezinha, de longe disso. Eu acho que é mais fazer uma arquitetura que responda com grande inteligência ao problema e àquilo que já está construído também. Je voudrais juste compléter.
Queria apenas completar. Na sua questão, na sua pergunta, tinha uma outra arquitetura da recuperação, em termos de recuperar materiais. Quando demolimos um prédio, podemos reutilizar madeira e outros elementos. Eu acho que esse é um elemento que alimenta uma outra categoria de arquitetura da qual não falamos, que são de residências provisórias para migrantes, coisas que fez Prouvé, que fez várias coisas que às vezes esquecemos, na ideia de reutilização de materiais, de metal, etc. Acho que essa reutilização, às vezes, algumas pessoas brincam com isso, mas eu acho que trata-se de algo muito importante, inteligência. Com relação à arquitetura de urgência, depois de um terremoto, de uma catástrofe, uma construção rápida, que podemos ter ferramentas mais úteis e por uma arquitetura provisória. Não tem incompatibilidade com essa ideia de que alguns brincam falando, bem, podemos reutilizar coisas, fazer instalações provisórias para uma festa, etc. Tem um grupo que eu gosto muito, Tama Associativo, que é italiano, que trabalha com quase nada e que intervém muito, trabalha muito na África com elementos de recuperação. Há duas recuperações, então, dos prédios existentes e a reutilização de materiais de prédios que foram demolidos. Então, só os materiais, então, são interessantes. Por exemplo, a reutilização de um cimento que pode servir para o aterro de um parque. Ou seja, existem duas formas de reutilização. Até dentro do que podemos dizer uma despoluição. É um complemento. As soluções que utiliza no prédio, como o lance, por exemplo, são coisas perenes. Lance é um cimento. É um cimento preto apenas, e são umas caixas. Um projeto bastante barato e muito simples, com descolamentos de paredes. Para fazer uma metáfora que nos pediram dessa época. E as metáforas na arquitetura me preocupam muito. Lanços são algumas caixas, interstícios, em cada espaço existe um trabalho sobre a escultura da luz natural, que é muito simples e que custou muito pouco, que é composto com o ordenamento paisagístico, que é a característica de tudo que gostamos de fazer. Em todos os projetos recentes, pensamos num edifício pequeno ou grande, tem que utilizar o espaço público que o acompanhe. Então, o tempo está passando rapidamente. Eu gostaria também de deixar tempo para as perguntas do público. Vamos passar para a última sequência de filmes. I'm sorry. It's all right. I'm not gonna hurt you. What do you want? I thought you were... What? I don't know. Stop! What? It's okay. Come here.
Everything's gonna be fine. What was in there? Just give me a minute to figure things out. Why were you afraid of that room? Give me a minute, I said. How many people are in this thing? Listen, we can't go climbing around in here. Why not? There's traps. What do you mean, traps? Booby traps. I looked in the room down there and something almost cut my head off. Cats! Holy, holy cats! Are you all right? Mister. Worth. Mary. Hit my head. Let me take a look at that. It's okay. I'm a doctor. It doesn't look bad. What the hell are you doing? Hey, old man. Did you hear what I said? Motion detectors integrated into the walls. Tough to spot. Donc, Um outro universo totalmente diferente, o filme Cult, de Vincenzo Natali, de 1997. Por que eu mostrei esse filme? É um filme que se passa numa espécie de prisão constituída de cubos idênticos. Trata-se de um universo distópico que lembra as arquiteturas radicais de Archizuno ou Natalini. Me disseram que havia uma casa de colecionador com peças idênticas, eu não conheço. Mas por que eu mostrei isso? Trata-se da questão da tecnologia e da sua relação com a arquitetura. Podemos ver que, diante das ameaças, eu gostaria de voltar para esse tema, temos a tentação de resolver tudo do ponto de vista climático, do ponto de vista econômico e até com relação à criminalidade, resolver tudo através da tecnologia. Eu gostaria de saber por que, dentre as, como se pensa a cidade do futuro, existe a Smart City, que é ultra tecnológica. Eu gostaria de saber se isso também é uma ameaça também a arquitetura. Será que poderemos tudo resolver com uma técnica? E aí o arquiteto não pode intervir, porque ele não conhece muito bem esse mundo da tecnologia? O que podemos pensar dessa Smart City que nos promete? E eu tenho uma pergunta a Falucci, se ele acha quais são os outros elementos técnicos que poderíamos utilizar contra a ameaça no caso de dispositivos arquitetônicos que sejam convincentes e não universos totalmente homogêneos como esse. Eu tenho um exemplo que me marcou enquanto estudante. É como a Holanda, como os engenheiros e paisagistas holandeses gerenciaram essa questão de estarem 4 metros abaixo do Mar do Norte. Como é que eles lidaram com essa topografia natural e com a topografia artificial? É um verdadeiro festival de
visitar o trabalho de eclusas, etc. São maravilhas tecnológicas, são momentos excepcionais, ao meu ver. A partir daí, o terreno que resta para os estudantes, bem, os terrenos poluídos, com barulho de avião, terrenos inundáveis, isso tudo vai introduzir uma arquitetura de limitações. Mas não se trata de limitações catastróficas, trata-se de elementos de composição. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando há um tornado, a última coisa que resta são banheiros de cimento. Nos Estados Unidos, tudo que é feito em madeira acaba sendo destruído. Ou seja, tudo que resta é a sala de banho de cimento. Existe uma mistura aí de conceitos com relação à ameaça. Smart City, para mim, é inacreditável. Eu sou por um espaço público aberto e não fechado. Quando estivermos no espaço público fechado, será um escândalo. Os ricos estarão dentro, os pobres estarão fora. O espaço público é aberto, ele pode ser hierarquizado. Ou seja, Smart City não me interessa. Uma cidade que dependa unicamente de um sistema eletrônico, com sistemas de consumo, etc. Não é um discurso de arrière-garde, um discurso antigo, mas eu lutei contra tudo isso durante toda a minha vida e eu acho que a Inês tem a mesma opinião que eu. Eu vejo aparecer mini Port Grimaud, né, que são esses portos no sul. E isso, para mim, é impensável. No entanto, a tecnologia traga um pouco mais de bem-estar, etc. Isso é outra coisa, mas um espaço público fechado, enclausurado, isso me traz mais lembranças da Idade Média e pessoas que morriam de fome do lado de fora das muralhas. Isso, para mim, é um recuo intelectual e técnico total. Eu acho que, em primeiro lugar, há uma diferença entre esta ideia das cidades inteligentes ou de outra maneira. A questão não é fazer cidades inteligentes. A questão é, em primeiro lugar, fazer pessoas inteligentes. Isso é a questão fundamental. Pessoas inteligentes que possam fazer cidades melhores. E isto é diferente de dizer que é muito interessante e determinante ter a tecnologia a trabalhar connosco. Eu costumo dizer que muitas vezes faz-me imensa confusão que quando falamos de carros ou de máquinas ou de iPhones, estamos perante tecnologias sofisticadíssimas e que nós, arquitetos, quando queremos construir um edifício, parece que o estamos a construir ainda na Idade Medieval. E temos que nos socorrer de sistemas que são bastante arcaicos. Fazer uma estrutura de betão cofrada num sítio onde temos carpinteiros de cofragem a montar painéis e armaduras a serem feitas, etc., é um trabalho pesadíssimo e bastante difícil. Poucos arquitetos, acho eu, no mundo conseguem hoje trabalhar com a tecnologia que temos ao nosso dispor. Eventualmente, Norman Foster consegue e por isso faz as lojas da Apple com sistemas fabulosos e produz arquitetura maravilhosa, incrível, e deve ser dos poucos arquitetos que têm ao seu dispor a possibilidade de inventar com a tecnologia. A nós isso está-nos completamente vedado por questões económicas em Portugal.
apesar de estarmos sempre a tentar, a outra escala e de outras maneiras e com pequenas indústrias que sobrevivem em Portugal, de fazer avançar a tecnologia. Isto é um tema e é um tema pelo qual nós devemos lutar. Agora, isto não origina cidades smart cities, longe disso, nem sei muito bem o que isso é e, como disse o Pierluigi, eu nem quero saber o que isso é e penso que pode ser a coisa mais perversa do mundo. Eu acho que a cidade tem sido inventada ao longo da nossa história de uma forma sempre extremamente inteligente. E sendo uma espécie de resposta às condições de vida mais agrestes ou menos que os homens têm num determinado momento da sua história e da sua vida. Espero que tenhamos a capacidade de continuar a fazer o mesmo e de inventar a cidade mais inteligente de sempre para nós agora, atualmente. Agora, essa cidade inteligente continua a ser uma cidade onde possamos todos viver, onde viver é habitar e usar o espaço público, é estar em contacto com o outro, porque se não for isso, não estou verdadeiramente interessada. Agora, a tecnologia ao nosso serviço, venha ela, o mais depressa possível, da mesma maneira que ele alimenta a indústria automóvel ou todas as outras indústrias mais tecnológicas, que passa a alimentar a arquitetura de uma forma mais eficiente, mais eficaz e mais económica também. Alors, derrière, il y a aussi Também há um pedido, enfim, de uma sociedade hiperindustrial, da inovação. Eu quero fazer aqui o advogado do diabo, um pouco como a arquitetura pode mostrar os seus meios diante dessas tecnologias que respondem a urgências, porque respondemos cada vez mais crises e urgências, imperativos, que fazem com que tenhamos essa impressão que não há alternativas. Então, com esse discurso sobre o espaço público, bem, estamos todos de acordo, mas será que é algo que poderemos, de fato, continuar utilizando na sociedade contemporânea? A história da arquitetura é importantíssimo, que é o Jean Prouvé. Aquilo que ele fez do seu tempo foi uma resposta de uma inteligência enorme, utilizando a tecnologia ou inventando com a tecnologia sistemas extremamente sofisticados para dar uma resposta a um problema que na altura era da habitação. Eu penso que o ideal seria exatamente utilizar essa tecnologia para dar resposta aos problemas mais urgentes que temos hoje em dia para resolver. E por isso é que eu digo, a tecnologia associada ao arquiteto a resolver problemas, perfeito, e deveria ser assim, quanto mais fosse melhor. Penso que hoje em dia temos ao nosso dispor sistemas verdadeiramente incríveis e que tornariam muito mais fácil dar resposta, por exemplo, às questões de urgência, de construção de habitação em campos de refugiados, situações de urgência que às vezes não passam só por essas situações extremas, mas que se passam nas cidades ao nosso lado e que é necessário dar resposta. Infelizmente eu não vejo isso acontecer. Penso que, infelizmente não vejo, ou vejo pontualmente, quando isso serve para fazer publicidade de determinadas coisas, não é? Vemos as marcas de aspiradores a fazerem aspiradores novos com lixo, ou vemos a Carandache a fazer uma caneta com as cápsulas da Nespresso. Essas coisas vemos quase todos os dias, porque eu acho que são fáceis de publicitar e fáceis de ser reconhecíveis como um ato positivo por todos nós. Acho que temos que ir muito mais longe. Eventualmente, ir mais longe implica que a indústria também tenha uma posição mais generosa e, eventualmente, mais aberta a aceitar que tem um papel, neste momento, importantíssimo, porque se calhar são eles também quem produz mais dinheiro, um papel importantíssimo de voltar a reequilibrar o mundo. Pierre, un dernier mot sur l'innovation. Sur cette question de l'innovation, dernier. Uma última palavra sobre a inovação. Nós estamos aqui um verso outro, mas na realidade temos muitos pontos em comum. Para mim,
edifício do piano do Foster não me incomoda. É um edifício ultratécnico, funciona, é útil, é fácil, é um projeto técnico para 3 ou 4 espessores de vidro para economizar energia. Acho ótimo todos os projetos ligados à economia de energia, um uso mais facilitado não me coloca problema algum. O meu problema é voltar a encerrar, fechar uma elite, isolá-la do espaço público e criar um espaço fechado, um condomínio. O resto é a tecnologia que ajuda, que é o progresso e novos projetos de arquitetura hoje são publicados, são protótipos, a coisa de madeira, de outra, tudo é muito interessante. Eu não estou da velha guarda, não estou querendo defender o que existia antes, não. Eu acho que entre a metodologia e a técnica e usar apenas um espaço urbano fechado, um condomínio para aqueles que são da elite, que têm medo, sei lá o quê, isso é o fim de tudo para mim. E é um dos fins da arquitetura americana, que era ótima e que agora está multiplicando isso. E a arquitetura coreana também está a entrar nessa. Países com sistemas cheios de muralhas, é algo que não podemos defender. Muito obrigado. Como já é tarde, vamos tentar talvez perguntar se alguém tem algo a dizer, a perguntar aos nossos oradores. Est-ce qu'on aurait été trop clair, hein? Bom, eles foram claríssimos, parece. Non, personne? Bom, ninguém. Bon, je pense qu'on va Neste caso, vamos ficar por aqui. De qualquer maneira, temos um copo aqui a saída. Podem descobrir o Half Pipe. E se tiverem perguntas, poderão fazer. Muitíssimo obrigado a todos. Obrigado por terem